Olá, pessoal. Nesse vídeo de hoje, eu quero falar um pouco da minha experiência e do que eu faria diferente se eu começasse de novo. Claro que a gente não tem como voltar no tempo, começar tudo de novo, e a experiência nos ensina. Por isso mesmo, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas destes 25 anos que eu tenho de advocacia. Maior parte pesquisando, trabalhando com previdência rural. Bom, quando a gente começa, é tudo mais difícil. É difícil você ter dinheiro para pagar as contas do escritório, é difícil você ter cliente, é difícil até mesmo você ter conhecimento suficiente para poder conduzir bem os processos, ter mais clientes, ter mais dinheiro, conseguir evoluir na carreira. Tenho consciência disso. Para mim não foi diferente. Foi difícil no primeiro ano, nos primeiros anos, mas também em alguns momentos depois foi difícil. E essa é uma coisa que a gente tem que ter consciência. Então, um dos primeiros pontos é: você vai começar tendo dificuldades. Não se iluda achando que é tudo fácil, que você tem a OAB, que agora os clientes vão cair para dentro. Então, o primeiro ponto é que a gente não deve se iludir. Então, item 1, não se iluda. É o trabalho, é a dedicação que vão fazer você crescer e não o teu título, o fato de você ter a OAB, nem mesmo uma pós-graduação vai resolver essa parte. Segundo ponto, apesar de nós termos uma série de limitações, a gente consegue, sim, buscar clientes de forma ética, correta, mas essa busca, ela deve ser mais focada. Então, se você fez uma escolha em de atuar no direito previdenciário, busque clientes dessa área. Então, esse é um erro que eu cometi no começo, que eu não cometeria hoje. Alguns processos levam anos para se desenrolar. Vou dar um exemplo aqui. Sucessões. Trabalhar com sucessões, admiro quem gosta, e é uma área que eu entendo complexa, que eu entendo por difícil, provavelmente por eu não conhecer, não saber lidar muito com essa área. Mas no começo, a gente pegava sucessões, pegava inventários, situações assim. E esses processos foram, alguns se enrolando no tempo, e chegou um ponto que eu já estava super focada no direito previdenciário, e aqueles processos, eu pensei, ai meu Deus, o que eu faço aqui agora? Como é que eu resolvo isso? Então, esta é outra dica. Ah, eu posso contratar um outro advogado para cuidar? Eu posso repassar? Posso, mas tem dois problemas nisso. Primeiro, que o cliente me contratou, e essas áreas aí de família, sucessões, elas são muito uma relação de confiança. Não que as outras não sejam, mas acho que estas são mais. E o segundo problema é que lá no começo, e aí já vou chegar na terceira dica, lá no começo, pensei, não, isso aqui eu vou cobrar pouco para fechar o contrato. E aí depois eu vou gastar mais com outro advogado para ele fazer o que sabe fazer do que eu ganhei. Então a terceira dica, então a segunda é, não queira abraçar o mundo. É impossível você entender de tudo. Não queira abraçar o mundo. A terceira dica é, não pense em ganhar o cliente pelo preço, porque isso vai te custar muito caro depois. Você vai ter que continuar com esse processo, você vai ver depois que isso não se pagou.
o escritório de advocacia é um negócio, é uma empresa, ainda que seja uma única pessoa, é um negócio. E aí, já vou me encaminhar para a próxima dica. Mas para dizer que é um negócio, quero justificar aqui que você tem que cuidar desse preço. Não queira arrecadar cliente pelo preço, porque aí você vai precisar de muito cliente, não vai conseguir cuidar bem deles, e isso vai te trazer mais prejuízo depois, porque você vai perder processo, principalmente no direito previdenciário. Em geral, a gente ganha no êxito, e aí você não vai ganhar o processo e isso vai trabalhar contra você. Você não ganhou dinheiro e ainda o cliente vai ficar chateado, vai ficar falando mal do escritório. O quinto ponto, gente, é separem o caixa da pessoa física da pessoa jurídica. Separem o caixa do escritório do teu caixa. Mesmo que seja uma única pessoa, faça uma conta à parte. Não pega dinheiro do caixa do escritório para pagar a escola do filho. Retire um prolabore, programe de acordo com as possibilidades e deixe um caixa para o escritório. Deixe lá uma reserva para o escritório, porque vai ter momentos em que vai ter mais dificuldade. Vou dar aí um exemplo que eu estava falando que momentos de maior dificuldade. Daqui a pouco o governo não paga precatório, como aconteceu em 2021. 2021, acho que foi. E aí? Se você está focada só nisso e não tem um caixa, uma reserva, isso vai te atrapalhar. Daqui a pouco você vai ter que vender precatório, vai perder dinheiro, e aí teu rendimento diminui. Então, a dica é: tenha um caixa, tenha do escritório, separe o dinheiro, tenha um caixa do escritório. A próxima dica é sobre gestão. Eu tenho um entendimento de que para ser um advogado de sucesso, quer seja uma pessoa, quer seja um escritório grande, você precisa de três pilares. De três pilares. Conhecimento, clientela, que eu chamo relacionamento, e gestão. Se você tem conhecimento e não tem clientela, não adianta nada. Você vai aplicar onde? Se você tem conhecimento e clientela e não souber organizar o escritório, você vai ter prejuízo. Se você tem gestão e tem clientela e não tiver conhecimento, você não vai andar bem na advocacia porque você não vai conseguir ganhar os processos. Sétima dica: estratégia. Hoje é a palavra-chave. Nem sempre o melhor caminho é um recurso, nem sempre o melhor caminho é uma ação judicial, nem sempre o melhor caminho é fechar o contrato com o cliente. Às vezes, você vê que essa pessoa não tem direito, não vai dar certo. Se você já sabe, se você tem conhecimento e sabe disso, não adianta fechar contrato. A gente não ganha por contrato fechado. A gente ganha no êxito, lembrando. Então, se eu fechar contrato e esse contrato não der resultado, de que me adianta um contrato a mais? Então, são algumas dicas que eu quero trazer aqui para vocês, da minha experiência de 25 anos na advocacia. Hoje, o maior ensinamento vem da experiência. A gente vai acoplando conhecimento. Conhecimento também é uma experiência acumulada. Então, coisas que, se eu começasse do zero, eu faria diferente. Eu quero deixar aí essas dicas para vocês. Um grande abraço e até a próxima.